ok? Eu trago um estudo que também está na playlist, um estudo geral aqui sobre epístola, que eu quero somente dar uma lida rápida aqui, alguns qualitativos em relação à epístola. Veja só, epístolas do grego epístole são correspondências formais, diferentemente das simples cartas. Poderiam ser escritas em papiro, você vê acima aí, né, uma imagem do papiro, tá certo? Pergaminho, você vê, por exemplo, enrolado nesses dois rolos, um pergaminho. O papiro extraído de plantas, né, que são caniços aí cortados e colocados de forma trançada, batidos, raspados e secados ao sol. Então, para se produzir essa folha de papiro. O pergaminho, pele de animal curtida, raspada e devidamente cortada para produzir então esse material. Então, o pergaminho é muito mais durável, mas por outro lado também muito mais caro, né, do que o papiro. Em pergaminho, papiro, pergaminho ou pequenos cacos chamados óstraco. Aí você tem por último a imagem de um óstraco, aí, né, de um pequeno caco onde escrevia-se alguma mensagem rápida que só poderia ser denominado como carta, né? Então uma carta, um bilhete, uma lista, né, uma pequena carta. Não tem saudação, não tem finalização, não tem destinatário. É uma pequena lista, muitas vezes. Então é uma carta somente. Agora, no caso dos demais que estão acima aí, inclusive o primeiro exemplo de alguém que está escrevendo, quando você tem uma epístola, você tem toda uma formalidade maior, né? Então você tem autor, destinatário, né? Você tem saudação, tem corpo, né, da carta, argumentação, conclusão, tudo isso numa estrutura muito mais formal. Então você tem uma epístola. Por vezes podia-se fazer uso de um amanuense que atuava como datilografista, tá certo? E de certo modo editor gramatical, sob a supervisão do autor narrador. Então você tem, por exemplo, o apóstolo Pedro, que não tinha um domínio técnico da língua grega, mas conhecia certamente para pregar, para se comunicar, para ensinar, mas não tinha um domínio técnico como Lucas, por exemplo. Aí você tem, por exemplo, Pedro fazendo uso. A primeira e a segunda carta de Pedro. Pedro faz uso de um amanuense na primeira e faz uso de outro amanuense na segunda. Aí você vai ter necessariamente uma certa diferença na construção, tá certo? Gramatical, mas supervisionada ambas pelo mesmo apóstolo Pedro, tá ok? Que confere autoridade a esses documentos. Então, se não passar pela revisão do apóstolo Pedro, não tem autoridade. O apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, né, inspirado pelo Espírito Santo, para a produção, então, daqueles textos. Valendo-se do amanuense somente como alguém que vai fazer o registro e vai fazer a correção gramatical, sob a supervisão do autor, narrador. As epístolas tinham variados tamanhos e no caso das paulinas temos desde Filemon com 335 palavras até o verdadeiro tratado teológico de Romanos com 7.101 palavras. Extraordinário, né? Maravilhoso. As epístolas neotestamentárias estão basicamente organizadas por ordem de tamanho. Em 13 paulinas, 7 universais, 3 pastorais e mais aos hebreus, de autoria desconhecida. E é o estudo que eu trouxe já, né, na aula passada. Nem toda carta chega a poder ser considerada uma epístola, devido à sua simplicidade, mas certamente toda epístola é também e mais que uma carta apenas, uma vez que inclui elementos de uma carta e outros que podem não ser encontrados nas mesmas. No caso da epístola, veja, uma epístola é uma correspondência formal que requer nome do escritor, destinatário, saudação, desejo de bem-estar aos leitores, corpo da carta e saudações finais. Então, além de todas essas formalidades, você tem o corpo onde ele traz as informações que seria então a carta. Né? Carta inserida dentro daquela estrutura maior, com as devidas formalidades, constituindo então uma epístola. Ok? Figura 7, exemplo de um óstraco edomita do século 7 ou 6 a.C. Nesses casos, os textos eram desenhados e não gravados, como nas tábuas de pedra. Tá? O Chester Bate, papiro P46, atualmente 86 folhas, originalmente 104 folhas com algumas das cartas de Paulo e Hebreus. Esta porção contém Gálatas 6, 10, tá, ok? E Filemon 1 e 1. Temos aí
um importante documento que comprova a autenticidade do Novo Testamento, documentos antiguíssimos. Aí você tem, por exemplo, fragmentos de documentos. Alguém pode pensar, mas em que isso pode comprovar, uma vez que o texto não está na íntegra? E aí onde você vai observar na papirologia, nessa questão documentária, a importância de um pequeno fragmento onde você perceba, você consiga identificar de forma específica o texto que está gravado ali. Então, a partir daquele pequeno trecho, você identifica de que texto trata, e a partir dessa identificação, você comprova que aquele fragmento está tratando acerca desse texto, que está dentro do cânon maior, ok? Então você parte para a análise, por exemplo, teste de carbono 14, que não é tão exato assim, mas que é muito útil aí, né, para a questão da comprovação de antiguidade de materiais. Então, teste de carbono 14. Então, todo material manipulado vai perdendo carbono ao longo da vida. E conforme o nível de perda de carbono desse material, nós temos uma maior possibilidade de antiguidade desse material. Agora, claro, não é tão exato assim, mas os documentos do Novo Testamento comprovam. Aí você tem alguns manuscritos que eu vou mostrar aqui, que são a prioridade dessa aula. Vou mostrar aqui que alguns documentos encontrados de cartas comprovam a antiguidade extraordinariamente grande e muita proximidade dos textos autógrafos, dos textos originais, dos textos que saíram da pena dos próprios apóstolos. Então temos textos comprovadamente tão antigos que chegam a ser de apenas 50 anos antes dos seus próprios originais. Um texto que saiu da pena, né, da mão do próprio apóstolo, do próprio autor daquele texto. Aí nós temos uma comprovação de autenticidade extraordinária do Novo Testamento. Tá, ok? Somente para continuar aqui a apresentação, nós temos aqui as cartas, né, do Novo Testamento e as suas respectivas datas. Veja só. Carta aos Romanos, acredita-se que tenha sido escrita entre 54 e 58. A carta aos Romanos mesmo, escrita da cidade de Corinto. A carta aos Romanos, escrita da cidade de Corinto, de 54 e 58. A primeira e a segunda de Coríntios, talvez escrita na terceira viagem missionária de Paulo, na região da Macedônia, no ano 55 depois de Cristo, ok? A carta aos Gálatas, possivelmente escrita de Éfeso, tá certo? Ou Antioquia. Aí discute-se a data de 52 ou 49, ok? Então, Ciro William Hansen, por exemplo, afirma a data de 48 depois de Cristo, ok? A carta aos Efésios, a carta de Paulo a Éfeso, né? A igreja que está em Éfeso, escrita da prisão, de 62 depois de Cristo. Filipenses também, carta da prisão, de 58 e 60. A carta de Paulo aos Colossenses, também da prisão, de 60 e 61. A primeira e a segunda Tessalonicenses, escrita talvez de Atenas ou Corinto, entre 50 e 52. Acreditando-se, né, ser a primeira carta, o primeiro documento. Acreditando ser o primeiro documento do Novo Testamento, escrita talvez de Atenas ou Corinto. A primeira e a segunda de Timóteo após a prisão, já em Roma, entre 62 e 64. E a segunda de Timóteo em 66 e 67, já no segundo aprisionamento de Paulo. Então, acredita-se que Paulo tenha sido liberto daquela primeira prisão, onde ele escreve a maioria daquelas cartas, ok? Que ele tenha sido liberto dessa prisão, e temos alguns textos onde Paulo fala que fez a sua defesa, que ninguém o acompanhou, mas que Deus o livrou, né, da boca, né, que o livrou do inimigo, né, livrou daquela situação. E uma segunda ocasião de aprisionamento. Então, com a libertação dessa primeira, você tem Paulo mencionando, por exemplo, algumas cidades que não são descritas nem nas outras cartas e nem nos itinerários que Lucas descreveu em Atos, como, por exemplo, a cidade de Nicópolis, que Paulo cita e não foi citada em outro momento, em outra ocasião, em outra descrição. E aí temos a possibilidade de Paulo ter sido liberto daquele primeiro aprisionamento, ter escrito, por exemplo, a segunda carta que escreveu a Timóteo e ter sido novamente aprisionado, né? Ocasião, então, em que pede para que Timóteo chegue rápido, vá rápido até ele. Então, situação essa que pode ser, por exemplo, enquadrada num segundo aprisionamento de Paulo já na época de Nero, né? Aquela grande perseguição
levantada por Nero para acusar os cristãos do grande incêndio de Roma. Tito, após a prisão em Roma, em 62 e 64. Filemon, talvez escrita da Macedônia ou da prisão ainda, né? É colocado geralmente como carta da prisão. Entre 65 e 66 depois de Cristo, tá ok? A carta aos Hebreus, as cartas universais, o Apocalipse, a dos Hebreus, autoria desconhecida, né? Local desconhecido, autoria desconhecida, talvez escrita entre 63 depois de Cristo. Não fala sobre a destruição do templo ainda, não fala sobre destruição. Então, acredito que é uma data anterior à destruição do templo. A carta universal de Tiago, talvez escrita de Jerusalém, 61 depois de Cristo é a data indicada. A primeira e a segunda de Pedro, talvez escrita de Roma, data aproximada a 63, a primeira e a segunda entre 63 e 68 depois de Cristo. A primeira, a segunda e a terceira de João, talvez tenham sido escritas da cidade de Éfeso, entre 85 e 90. Judas, local é desconhecido, né? Autoria de Judas, local desconhecido, e a data entre 60 e 70. E o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, local Ilha de Patmos e data 90 depois de Cristo, data aproximada, né? Aí temos algumas descrições aqui que eu só quero ler rapidamente, porque tudo isso é abordado nas aulas. Carta aos Hebreus, autor e local de composição desconhecidos. Um trecho aqui, ó, os da Itália vos saúdam, que está em 13:24. Não se sabe se o autor estava na Itália ou se havia junto com ele pessoas de origem italiana. Então, não tem como ter uma definição muito clara sobre isso, acerca dessa questão. Clemente, por exemplo, em 95 d.C., faz menção a ela em seu conteúdo. Não é falado sobre a destruição do templo, né, no corpo da carta, o que sugere uma data anterior a 63 d.C. Então, uma vez que o importante fato da destruição do templo não é mencionado, acredita-se que tenha sido composta antes, né, desses eventos. E Clemente, em 95, já era conhecedor, então essa carta já era aceita e estava circulando, né? A carta é destinada aos judeus que já estavam espalhados pelo mundo e ressalta a superioridade do ministério de Cristo em relação à antiga aliança que fora tornada obsoleta pela nova, uma vez que Cristo se torna agora o sustentador dessa nova aliança. Cumpriu a lei em si e abriu para nós a porta de salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo. A carta de Tiago, algumas questões levantadas. Diferentemente dos tratados teológicos de Paulo e João, esta é uma carta de cunho prático, que trata do modo de vida e da prática da verdadeira religião, conforme é chamado por Tiago, né? Que é o auxílio da viúva, dos órfãos. Então, a prática da fé. Não uma fé teórica ou emocional, mas uma fé prática, realizada. Muitos teólogos têm visto o posicionamento teológico desta epístola como antagônico à teologia paulina, mas o que prevalece é que o conteúdo aqui presente complementa o ponto de vista adotado por Paulo, pois o que Tiago buscava é que a fé imaterial se materializasse em atitudes no plano real, possivelmente escrita de Jerusalém por volta de 61 d.C. Então temos aí não um antagonismo, e sim uma complementaridade. Quando Paulo diz que a salvação é somente pela graça e não por obras. Então temos aí sendo tirado do âmbito de obras vazias e colocado totalmente no âmbito da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, nas obras por ele realizadas. Mas uma vez que você entra no âmbito da salvação pela graça de Cristo Jesus e você agora vive, né, em Cristo, e Cristo está agora em você, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo em você realiza obras, e é onde temos uma sequência. Paulo afirma, não pelas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E uma vez que você está salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, as suas obras agora serão obras da fé. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, conforme Tiago diz. Então temos aí uma linha de continuidade. Você saindo das falsas obras, crendo em Cristo para a salvação. E uma vez creu em Cristo para a salvação, está salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, agora suas obras têm que demonstrar que você de fato é uma pessoa salva em Cristo Jesus. As obras da fé, e não salvação por obras. A epístola de Pedro, algumas informações. Você tem em tela, deixa eu ver aqui.
Na de Tiago eu coloquei o texto do Concílio de Jerusalém, tá ok? Na de Pedro eu coloquei já um fragmento aí. Você tem texto, primeira epístola de Pedro. Nesse fragmento eles identificaram capítulo 1, versículos 23. Capítulo 1, versículo 23, também o 2,5, o 2,7 ao 12. Vocês conseguiram identificar que é esse trecho do que está tratando aí esse fragmento. A data desse fragmento, do século 3 da era cristã, né, depois de Cristo, foi achado em Oxirrinco, no Egito. Agora está na biblioteca Sackler. O tamanho 15 por 5,5 centímetros. Tá, ok? Então esse fragmento aí, ele comprova esta antiguidade. Ele é do século 3 da era cristã. Século 3 da era cristã. Tá, ok? Pedro é o autor das duas cartas, mesmo tendo a primeira forte rejeição pelo fato de demonstrar muita dependência do conteúdo da carta de Judas, o que não é necessariamente um problema. Se os dois usaram o mesmo amanuense, aquele amanuense vai construir a argumentação pelo menos de uma forma semelhante. Só uma hipótese, só para levantar uma hipótese aqui, para ver que essas argumentações contra, né, a autoria dos apóstolos, ela não se sustenta, ok? É possível que Babilônia, como é chamado o local de onde Pedro escreve a primeira carta, seja uma menção velada a Roma, e que ambas tenham sido escritas entre 63 e 68 depois de Cristo. Você tem a situação na qual os apóstolos, muitas das vezes, têm que usar de certas linguagens simbólicas, né? Então, representar simbolicamente para não comprometer, para não se tornar um risco, né, para a comunidade cristã de sua época, uma vez que estavam sendo duramente perseguidos pelo Império Romano e pelos judeus também na época. O objetivo da primeira é demonstrar aos cristãos que podem vencer os sofrimentos em Cristo, falar sobre a graça de Deus na vida cristã, e na segunda dá ênfase à parousia, a segunda etapa da vinda de Cristo, e ao cuidado com os falsos mestres. Temos a ênfase então das cartas do apóstolo Pedro. As epístolas de João, aí temos dois fragmentos, colocado em tela aí. Texto, primeira epístola de João, data século 3, também achado em Oxirrinco, no Egito. Está na Biblioteca Britânica. Epístolas de João. As três cartas foram escritas de Éfeso com o objetivo de circular entre as igrejas entre os anos 85 e 95 d.C. A primeira tem uma característica muito clara de ser uma continuação do Evangelho, quando o autor buscou estabelecer a fé e agora busca fortalecer a fé que foi estabelecida. A segunda, além do chamado para caminhar no amor e na verdade, busca alertar contra a sedução das heresias que negam a vinda de Jesus Cristo em carne. E a terceira pode ser caracterizada como um bilhete particular a Gaio, elogio de sua hospitalidade e crítica da atitude prepotente de Diótrefes. Apesar da crítica questionar a autoria de João, ou pelo menos do apóstolo João, a estas cartas, bem como ao Evangelho, é crido desde a antiguidade que o apóstolo é autor tanto do Evangelho, como das cartas e do Apocalipse. Agora, em relação à carta de Judas, a epístola de Judas foi escrita de local ignorado e endereçada aos cristãos em geral. Epístola universal, né, de 60, por volta de 60 ou 70 depois de Cristo. O autor é irmão de Tiago, o justo, autor da epístola, e meio-irmão de Jesus. Todavia, ambos apenas se identificam como servos do Senhor Jesus Cristo. Isso eu acho extraordinário. Isso eu acho um exemplo para a nossa geração. Ok? Eles poderiam, na mentalidade de certos pseudo-apóstolos da atualidade, se valer disso, né, para o seu próprio engrandecimento. Não, eu sou irmão de Jesus Cristo, né? Não, eles se colocam como servos do Senhor Jesus, que é a característica, né, que é o qualitativo melhor para nós. É uma honra. Nós somos servos e ele é Senhor. Nesse epístola, o autor leva os cristãos a batalharem pela fé, rejeitarem os hereges e as heresias perniciosas que se espalham. No Apocalipse, as informações que eu quero trazer é o seguinte, Temos papiro 18 em tela. Papiro contendo fragmentos do livro de Apocalipse, escrito em grego, século 3, encontrado no Egito. Seu conteúdo apresenta apenas fragmentos do primeiro capítulo do livro, e o grego usado nesses papiros são textos do tipo alexandrino. Encontra-se atualmente na biblioteca British Library, P. Oxy, 1079.
Aí tem algumas letras e números aí que são para você localizar, né, o texto lá no arquivo. Papiros de oxirrinco, né? Vimos aí que alguns daqueles papiros apresentados em tela aí são de oxirrinco. Então houve uma importante descoberta de material ali em oxirrinco no Egito. O texto que eu coloco em tela foi extraído de http://biblioteca.com.br/site/os papiros e os pergaminhos /os papiros de oxirrinco. Veja, papiros de oxirrinco. Os papiros de oxirrinco nos deram o mais numeroso subgrupo de cópias primitivas do Novo Testamento. São porções sobreviventes de códices escritos em grego uncial, tudo em maiúsculo e sem separação, tudo junto. É isso aí, uncial, texto em grego, tudo em maiúsculo e tudo junto, sem separação. Uncial. Em papiros. Os primeiros foram escavados por Bernard Payne Grenfell. Desculpe que eu vou pronunciar errado, tá? Não sei inglês. E Arthur Surringer Hunt, em Oxirrinco, no Egito. Início do século XX. Dos 124 papiros do Novo Testamento, 50 ou 40% são de Oxirrinco. O mais antigo é datado do início do século II. Início do século II. Ok? 101 a 200 da era cristã, veja aí. Portanto, foram copiados no período de aproximadamente um século após os documentos originais do Novo Testamento terem sido escritos. Grenfell e Hunt descobriram o primeiro papiro do Novo Testamento, logo no segundo dia de escavação durante o inverno de 1896-97. Esta assim como outras descobertas iniciais, foi publicada em 1898 no primeiro dos agora 70 volumes do trabalho, Os Papiros de Oxirrinco. E aí, texto em inglês, escrito por João, né, Apocalipse, escrito por João, o apóstolo que encontrava-se exilado na ilha de Patmos, por volta de 90 d.C., endereçado a 7 igrejas da Ásia e a toda a cristandade. Sua doutrina apresenta-se sob os aspectos dualista, determinista, pessimista, otimista e ético. A estrutura